Gente, vamos começar agora falando da mão de obra carcerária que está cada vez mais sendo utilizada aqui no estado de Goiás, em ambientes públicos principalmente. A nossa equipe acompanhou um pouco desse trabalho e a gente vai mostrar para você agora. Cerca de 12 presos do Complexo Prisional Policial Penal Daniela Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, iniciaram a roçagem e limpeza do futuro Parque Serrinha, na região sul de Goiânia. Os trabalhos são resultados de parceria entre a Diretoria-Geral de Polícia Penal e a Secretaria de Estado da Administração. Josimar Pires, diretor-geral da Polícia Penal de Goiás, explicou sobre esta ação. O objetivo, além do trabalho voltado para o aspecto social, da ressocialização, é também devolver para a sociedade, essa mão de obra que é carcerária, que nós temos condições de qualificar cada vez mais e preparar as pessoas para deixar o presídio melhor do que entraram e com mais condições de ressocialização. Além dos trabalhos que estão sendo realizados aqui no Parque da Serrinha, os reeducandos já realizaram também, neste ano, a reforma do Estádio Serra Dourada e também do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Eles passaram por um processo de seleção, uma triagem feita com assistente social, com a direção da unidade, verifica-se todo o histórico prisional deles, se ele tem bom comportamento, etc. Além disso, eles são presos que integram um módulo de respeito. É um projeto da Polícia Penal, onde as pessoas que trabalham, que se qualificam na unidade, prestam seu serviço, ficam separadas dos demais presos da carceragem. Esse tipo de ação fez com que nós tivéssemos condições hoje de termos só no Complexo Penitenciário em Aparecida mais de 500 presos em atividades laborais, de qualificação e estudando e trabalhando, que é algo muito importante para esse processo. O diretor explica que esse trabalho destaca a segurança pública do estado de Goiás para a sociedade. Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado de Goiás tem feito os investimentos necessários e esse retorno que a população recebe do trabalho do apenado, que está ali cumprindo a sua pena, é algo muito importante, é algo que traz a relevância da segurança pública e a importância da Polícia Penal nesse cenário de segurança pública do nosso estado. Gente, de acordo com o Instituto Trata Brasil, o nosso país desperdiça quase 40% de toda a água potável que é captada. Quer dizer, uma boa parte disso pode ser reaproveitada. Mas de que forma? Por isso a gente vai conversar agora com a arquiteta Bárbara Gomes. Tudo bem, Bárbara? Bom dia para você. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu assustei aqui, quase 40% de desperdício, é muita coisa, não é? A gente desperdiça muito, né? E esse desperdício, de que forma ele acontece? De forma de mau uso, né? Que a gente deixa a torneira ligada, a gente lava o carro lá com muito tempo, tem desperdício de forma em geral, né? A gente desperdiça muita água, acha que é um recurso mineral infinito e realmente não é, né? A gente tem que preservar a água, porque é um recurso muito importante para a vida, né? Então, para evitar isso, para evitar uma escassez de água futura, a gente deve prevenir, né? Exatamente. Agora eu queria saber de você sobre o reaproveitamento da água da chuva. Hoje o brasileiro reaproveita muito ou ainda está pequeno esse reaproveitamento? É um sistema que está sendo implementado já nas residências, né? Tem muita gente que faz de forma mais simplória, mas é um sistema que já vem no mercado e já estão sendo aplicadas. Isso é importante? Isso é muito importante, porque se cada um fizer a sua parte, dá para a gente economizar muito, principalmente nessa questão, né? Ô Bárbara, se a gente for falar, mas eu moro numa casa, o que eu faço para reaproveitar a água da chuva? Qual que é o que você sugere para que a pessoa possa fazer isso? Então, primeiramente você tem que ter um sistema de calha para captar a água. Depois você tem que ir com uma tubulação que vai descer para uma cisterna ou um reservatório. Ele pode ser tanto subterrâneo, as cisternas subterrâneas, que ele tem uma capacidade maior de armazenamento, quanto um armazenamento menorzinho, que pode ser de 240 litros, perto de algo de sombra, né, porque ele não pode pegar muito sol. E, como está colocando aqui, Sim. né? Aí depois da calha vem pro armazenamento. Aí, nesse sistema, tem o filtro, né? A filtragem de água, porque toda a água que vem
no telhado, eles são sujos. Sim. O telhado é sujo, aí ele precisa de um filtro para filtrar os resíduos sólidos, que são folhas, pedras, aí antes de entrar no armazenamento. Né, Agora, Bárbara, nesse reservatório subterrâneo, que você está dizendo aí que tem vários tamanhos, seria como se colocasse uma caixa d'água ali? Exatamente. É tipo uma caixa d'água bem grandona, pode ser... Aí pode escolher o tamanho. Pode escolher o tamanho dependendo da necessidade, do uso que você quer. Aí depois coloca uma bomba para fazer a retirada. Isso. É isso. Aí você coloca a bomba para fazer a retirada. O sistema de água, reuso da água, é diferente do sistema da água que vem da chuva, que vem da rua, né? Então, ele tem que ter um sistema à parte e uma caixa d'água na própria casa à parte, que ele vai se distribuir para os reusos, porque não é uma água potável. Então, o reuso da água ela pode ser para descarga, lavagem de carro, manutenção de jardim, irrigação, essas coisas. Lavar a casa, lavar a calçada e economiza muita água. Bárbara, nós estamos falando do reservatório subterrâneo. E se a pessoa falar, não, mas eu não tenho espaço, não tem como, agora minha casa já está pronta, eu quero fazer uma coisa mais simples. Tem como fazer também que não seja subterrâneo? Tem os reservatórios que pode ser para a área externa. Como eu te falei, tem que ter sombra para não pegar muito sol, porque evita lodo, essas coisas. E tem os reservatórios pequenos, que são de 240 litros, e ele pode ser conectado a um outro reservatório quando você quiser ampliar, né? Dependendo da necessidade. Existem reservatórios que ele consegue se conectar a um outro reservatório e um outro reservatório. Pode ser feito, por exemplo, de alvenaria? Pode ser feito de alvenaria, pode. Tem que ter todo um processo de construção, impermeabilização, tem que estar fechado o tempo inteiro para evitar contaminação, né, de animais e essas coisas. E a dengue também, né? Exatamente. Interno e de concreto, ele geralmente tem um tratamento de água nele para reutilizar em outras coisas. Agora, nesse caso também do reservatório externo, tem como ele teria que fazer alguma coisa para jogar para uma caixa d'água, para depois fazer o reaproveitamento? Tem sim, é só fazer o sistema de canalização para a caixa d'água. Mas tem que ter mais armazenamento, ou seja, para ser uma externa tem que ser uma cisterna maior ou vários tubos, né? E conectados para ter mais. Se ele utilizar, por exemplo, igual você está dizendo, né, ali para lavar a calçada, para dar descarga, essas coisas todas, qual é o percentual de economia que ele tem na casa dele? Você tem esse levantamento? Então, dependendo do sistema aplicado, a gente pode chegar a 50% de economia. Pode chegar Nossa, uma assim. economia realmente valorosa, né? Vamos dizer assim. Agora nós estamos falando da residência, mas aqui a gente está mostrando também os sistemas. E, por exemplo, na empresa, vou pegar um condomínio, tem em Goiânia, tem muito. É mais difícil? Tem que ter um sistema mais complexo, né? Uma cisterna subterrânea, geralmente de concreto, bem maior, capacidade imensa de água. E até encher essa água tem que ter um período de chuva muito grande, né? Então, tem que ter um estudo, porque tem que depender da área, se a área chove muito, se não chove, porque dependendo da área não compensa fazer esse tipo de reservatório muito grande. Pois é, na casa você falou que o sistema de captação é via calha, né? Coloca toda aquela tubulação. No prédio, como é que seria isso? Também. Seria em cima? Em cima. Aí vai ter os reservatórios grandes, as calhas também, porque prédio é laje, né? Sim. Aí tem as captações maiores, né? E como é que está, por exemplo, o brasileiro? O residencial está utilizando mais? Ou o condomínio, a empresa? Quem hoje que está mais com a cabeça aberta para esse tipo de situação? O residencial está usando e as empresas voltadas à agricultura estão utilizando bastante. Como é que funciona? O sistema de agricultura, eles utilizam muita água da chuva para irrigação em tempos secos, né? Então, eles têm esse sistema de armazenamento e são muitas cisternas. Não são só uma, são várias. Então eles armazenam durante subterrâneo. um ano. Isso. Aí, no caso, eles armazenam o ano inteiro para eles fazerem essa parte de irrigação em tempo seco. É melhor, por exemplo, no caso da zona rural, vamos dizer assim, fazer ele subterrâneo? Sim. Ou pode ser aberto de concreto, de alvenaria por fora? O de concreto de alvenaria por fora, ele deve ser subterrâneo, dependendo do tamanho, ele tem que ser subterrâneo. Quanto maior, mais ele tem que ser subterrâneo, porque ele não pode pegar muito sol.
Ah, tá certo. Nesse caso também, porque sempre tem uma região do país que utiliza mais, às vezes está mais desenvolvido esse tipo de coisa. Goiás, como é que se insere nessa região quando a gente fala de Brasil? Então, eu pego por experiência própria. Eu tenho um sistema de captação de água em casa, que os meus pais utilizam. Ah, você tem? A gente tem. A gente tem de captação de água e de reuso, que é da máquina de lavar. Então, a gente faz a nossa parte em casa, a gente utiliza muito esse sistema bem simplório, mas vale a pena demais. Como é que é o reuso que você faz? Então, a máquina ele tem 2 lavagens, certo? Sim. Aí a última lavagem é a lavagem mais limpa, né? Que é só com amaciante e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente espera esse ciclo da máquina acabar e a gente pega o tubo que sai a água da máquina e coloca no reservatório. A gente tem um reservatório de 240 litros lá do lado da máquina. Aí a gente reutiliza para lavar calçada, a minha mãe lava a casa com essa água. É uma água que não pode ficar muito tempo armazenada porque ela pega mau cheiro, né? Então ela tem que ser reutilizada constantemente. A minha mãe lava tapete depois, a gente utiliza, reutiliza muito. E a gente viu em pele que a economia é muito boa. Na sua casa chegou a quantos %? Ah, uns 20% mais ou menos. Então você está fazendo que você faz o reuso, no caso da máquina de lavar, só nesse caso, né? Agora você tem também da água da chuva? Da água da chuva a gente tem no meio rural, a gente tem uma roça e a gente capta para fazer irrigação. E qual que é a média que vocês conseguem captar? Porque o Brasil assim, tem um período longo de seca que nós estamos agora, né? Vai começar a chover lá para outubro. E se Deus quiser, né, a coisa vai se estender até ali para fevereiro, início de março. Foi que nem eu falei, a gente capta na época de chuva, não usa ela e a gente vai usar só em tempo seco. É pouco porque o nosso reservatório é pequeno, né? Mas vale a pena, porque em tempo seco a gente economiza, né, usando essa água. E você utiliza para quê essa água lá na fazenda? Para irrigação. Irrigação? Meus pais mexem com plantio. Agora, fica caro você montar um sistema desse? Tem esse sistema simplório que é o nosso, né, que não é muito caro, porque existe no mercado hoje até uma própria mini cisterna com o filtro junto e o separador de água, que ele tem um custo de para aproximadamente uns R$350. Então, juntando tudo, um sistema simplório, só com a calha, o tubo que vai nesse reservatório e uma mini cisterna, chega a uns R$500, mais ou menos. Então não é caro. Assim, se a gente for olhar o benefício que traz também para a natureza, isso aí fica num valor bem significante, né? Se a gente for olhar por esse lado. Exatamente. Agora imagina se todo mundo fizesse isso. A escala de economia que ia ter. Eu sempre falo uma coisa aqui, Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes. Se cada pessoa economizasse 1 litro por dia, 1,5 milhão por dia. Exatamente. Não é isso? Isso. Quer dizer, você já imaginou se a gente tivesse um sistema de reaproveitamento, né? O governo não deveria incentivar isso? Até bom. Porque quando a gente chega nessa época, aí começa a bandeira amarela, depois vem outro tipo de bandeira, vermelha, a gente acaba pagando mais exatamente por conta da questão da água, não é isso? E da energia. Aí só faltando água, a energia encarece, né? Quer dizer, uma cadeia. Seria a hora do governo, por exemplo, até eu falo nisso, até porque a gente percebe a energia solar, tanto que é importante, mas a gente não vê linha de crédito, não vê um incentivo por parte do governo. Eu espero que eles adaptem, né? Porque já é um sistema que já está sendo usado, né? Como a placa solar também já tem vários sistemas mais econômicos para a gente colocar. Então, é um incentivo mesmo que a gente precisa. Até porque a captação da água da chuva em casa, se cada um tivesse uma cisterna generosa, ia até diminuir um pouco o fluxo de chuva nas ruas, por exemplo, e ia diminuir um pouco a possibilidade de enchente, por exemplo. Exatamente, da inundação, né, de pontos de inundação. Exatamente. É verdade. E assim, é impressionante como a economia, eu falo no caso da energia solar, lá em casa a gente paga hoje 10% que pagava antes. Exatamente. A economia é fantástica, sendo que você paga o sistema em 2, 3 anos. Depois tem por 25. E tem sistemas que você faz em obra, sem quebradeira nem nada, já que você já está fazendo a obra, você já faz, em um ano ela se paga. Se você fizer um sistema bom, que vale a pena, quando você está construindo essa casa com um reservatório maior, em um ano ela se paga. Quer dizer, é uma economia fabulosa, né? Sim. Gente, impressionante. Qual que é o recado, então, que você deixa para as pessoas que estão acompanhando a gente?
que vale muito a pena. Se todo mundo fizesse a sua parte, futuramente o mundo vai agradecer. Tá certo. Bárbara Gomes, arquiteta, quero muito agradecer sua participação com a gente aqui no Agora Goiás. Obrigada. Dicas muito importantes e valiosas. Obrigado, um bom dia para você. Bom dia. Vamos seguindo agora, gente, eu quero falar de trabalhos aqui legislativos. A Assembleia Legislativa homenageia os 150 anos do Tribunal de Justiça de Goiás numa sessão solene. A propositura partiu do presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, e também do deputado estadual Hamilton Filho, do MDB. O órgão máximo do Poder Judiciário goiano completa 150 anos. A instituição, que é hoje referência nacional de maior produtividade, ganhou o selo Diamante no Prêmio CNJ, Conselho Nacional de Justiça. 1 século e meio de história, marcados por conquistas e uma missão justa. O nosso tribunal hoje ele é referência nacional, fruto do trabalho de todos os magistrados e servidores. E a nossa luta, a nossa busca, o nosso foco é distribuir justiça. E esse serviço de prestação da justiça para o povo goiano, nós continuaremos com muito afinco, com muita determinação, buscando e realizando. Em reconhecimento à importância dessa instituição, a Assembleia Legislativa promoveu sessão solene extraordinária, em homenagem aos 150 anos do Tribunal de Justiça de Goiás. Diversas autoridades, desembargadores e servidores do tribunal participaram da solenidade. O deputado Bruno Peixoto sempre muito amável, sempre estamos juntos, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, o Poder Executivo também. É um entrosamento muito grande e aqui serve, é um exemplo de uma homenagem a esses 150 anos do nosso Tribunal de Justiça. É um judiciário célere. É um judiciário que cresceu nos últimos anos, cresceu o número de juízes, aumentou o número de desembargadores e isso, claro, reflete-se positivamente no julgamento, contribuindo para que haja uma menor taxa de congestionamento. A solenidade foi proposta pelo presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, em parceria com o deputado Hamilton Filho, do MDB. Como a própria Constituição fala, tem que ter a harmonia dos poderes. E aqui em Goiás temos a satisfação de ter essa harmonia. E é uma data simbólica, né? Um tribunal maduro, 150 anos, que vem entregando à sociedade goiana uma prestação jurisdicional eficaz, efetiva e atempada. Eu acho que isso é muito importante. É uma justa homenagem a todos os servidores e servidoras do Poder Judiciário. Poder Judiciário que é o balizador, que é o equilíbrio, que promove a justiça. Então fico muito feliz de homenagear 150 anos de existência e de serviço prestado à nossa sociedade. Quero parabenizar o presidente Carlos França, que faz um trabalho que é exemplo para o nosso país. O Tribunal de Justiça tem um respeito, uma consideração e uma parceria institucional de primeira grandeza com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Isso tudo visando o quê? Atendimento importante e melhor para a sociedade de nosso Estado. Meu muito obrigado, presidente Bruno, muito obrigado, deputado Hamilton e todos os deputados que compõem esta Casa de Leis. Oi, gente, nós estamos de volta e de volta também está ele, Hugo Duarte, depois de merecidas férias, né? Ficou 2 semaninhas, tinha que ter ficado mais, você viu que ele voltou já moreninho, né? Tava viajando, né? Seja bem-vindo, tá tudo bem com você? Olha, é um prazer imenso estar de volta, trabalhando junto com você, o Alex Sport às 11 horas, e estamos de volta para a luta. Descansamos esses 15 dias, mas com saudade, né? Não, nós estávamos com saudade de você. Eu também. É? Crachá passou direitinho. Aqui fazendo todo o trabalho com aquela competência que ele tem, aquela alegria, né? Mas assim, eu falo que eu sou seu fã. Né? Eu também sou. Tinha que voltar logo. E o crachá passou normalmente. Normalmente. Tá tudo bom. Você não chegou com desconforto muscular? Nada. Secar está bem. Secar é aquilo que o jogador usa para falar se ele pode correr, pode fazer gol, não pode.
Tá tudo bem. É. Sob controle. Moreninha, assim, o senhor pegou uma praia. Fui ali. E onde o senhor costuma ir? Nessa praia também. Ou vai, né? Araguaia. É o Araguaia Internacional, né? Ô, Hugo, seja bem-vindo. Olha, e você chegou num momento importante para o futebol, porque a gente... Importante que eu digo assim, a seleção brasileira foi um fiasco. Sim. Importante porque tem que repensar. Né? Você assistiu algum jogo da Copa América? Todos, Brasil? Praticamente todos. O que você achou daquilo lá? Não, eu vou contra a maré. A seleção brasileira está assim, em período de, vamos dizer, de estruturamento. O treinador é muito bom, ele vai repensar com alguns jogadores que não têm condições de vestir mais a camisa da seleção. Quem que você tiraria nesse time aí? A metade do time. Metade. A metade do time. Renovação. O goleiro não tem condições mais, já disputou 2 Copas, o Helios. Então tem jogadores ali que não tem que estar na seleção. E eu acredito que o Dorival vai fazer algumas mudanças. Quem que você gostou na seleção? Olha, é que ainda não jogou um futebol brilhante, mas que vai jogar, é o Endrick, enfim, esses jogadores aí da geração, o próprio Vinícius Júnior, que na seleção não joga como joga no Real Madrid, mas logo se acerta, porque são craques, e craques é lugar na seleção. O Endrick, infelizmente, o treinador só conseguiu colocar ele mais na última partida, porque antes ficava só ali 5 minutos. Se o jogador está lá na seleção, ele tem condições de jogar os 90 minutos. Eu vejo que o Dorival Júnior vai repensar isso, e o Endrick, esses garotos aí que estão lá, são titulares, e tem que jogar, e acredito que vão jogar. Olha, você chega, o Vila Nova estava na liderança, eu digo estava porque o Santos venceu e ocupou a liderança, mas o Vila ainda é o vice-líder da Série B. Pois é, o Vila Nova está de parabéns, está fazendo uma campanha maravilhosa. O Vila Nova está entre ali, né? Hoje é o vice-líder, vamos dizer assim. O Santos é o líder com 28, o Vila tem 27 pontos. E o Vila eu espero que mantenha. O próximo confronto é com o Santos. Na quinta-feira o Vila joga contra o Santos, o líder e o vice-líder. Em casa, e o Vila tem condições sim de poder bater a equipe do Santos. O Vila Nova em casa está quase assim, imbatível é uma palavra muito pesada, mas não tem perdido, né? Está fazendo o dever de casa. Em casa, o Vila Nova, né, não tem adversário, tem tido vítimas, né? Na verdade, o Vila não perde em casa, estava perdendo para a equipe do Avaí, conseguiu virar o jogo no finalzinho, aos 99 minutos do segundo tempo. O importante, né, é um golaço. O importante é que foi... Você fala, a nossa produção coloca para... Agora, lembrando ao torcedor do Vila, o Jorge Levar, que está nessa alegria toda, nós não podemos esquecer que o Kinder Ovo ele ainda não está descartado. O Vila Nova, para mim, até a última rodada, eu acredito, tem que esperar para ver se o Vila chega à Série A. Ainda não está consolidado essa volta, vamos dizer, não volta, mas a subida do Vila para a Série A. E você tem razão. Faltam 23 jogos. O Vila disputou apenas 15. Ou seja, nós não estamos nem na metade do campeonato. Mas está uma coisa boa que pelo menos o Vila está sempre ali, brigando, né, pelo 6º, 7º colocado. Hoje é o vice-líder. Se vencer o Santos, praticamente é o líder do campeonato. Então o Vila está brigando aí até os 45 pontos para permanecer. E permanecer na Série B, para mim o Vila Nova hoje é consolidado time de Série B. Para mim o Vila não cai mais para a Série C. Até porque tem 27 pontos, né? Sim, eu estou dizendo assim, o Vila consolidou como um time de Série B. Não tem aquele fantasma do Vila, vai cair. Não, o Vila, a briga dele agora é para subir. Se vai subir ou não, vamos esperar até o final do campeonato. Tá certo. Então, quinta-feira, Vila Nova e Santos. Lembrando que no Oba vai ter 12 mil torcedores, 10 mil e uns 80 mil lá fora tentando entrar, né? Porque esse para mim era jogo para Serra Dourada. Amanhã, 9 da noite, Operário, lá do Paraná, não é isso? E Goiás. Olha, o Operário tem 22 pontos, é o décimo colocado. O Goiás tem 21 pontos. Um detalhe, ontem eu estive no aeroporto, encontrei que é o time do Goiás embarcando. Preocupado. Aqui não é um programa de adivinhação, mas eu vou dar um resultado. O Goiás vai apanhar do Operário. Treinador vai cair. Sabe por quê, Jorge? Por quê? Quando um time está unido, quando um time está assim vitorioso, você vê aquele grupo... até porque você tem experiência Grupo interagindo. Eu vi o Tadeu na frente com o laptop entrando, o treinador sozinho, ninguém perde o treinador, porque já está para cair, porque se perder, cai. Um grupo de jogadores ali, outro lá atrás, o outro chegando mais atrasado, enfim, uma desunião total, clima de preocupação, clima que tem que vencer. Se o Goiás não vencer o Operário,
o Jair Ventura, para mim, já está aquecendo, já está alongando para assumir o Goiás. Rapaz, você já está dando até o nome do próximo técnico. Jair Ventura. E olha só, essa situação, esse jogo do Goiás é importante, é final de Copa do Mundo, olha só. Tem que ganhar. O Goiás está na 9ª posição, o Operário está na 8ª posição, diferença de 1 ponto. Mas é aquilo que você sempre diz, não olhe só para o adversário, olhe para outros adversários. E aqui atrás do Goiás, o Goiás tem 21. Isso. Né? O Coritiba tem 20, o Ponte Preta tem 20, o Paysandu tem 20, o Ceará tem 19, o Amazonas tem 19 e a Chapecoense tem 18, tudo atrás do Goiás. Então, um tropeço do Goiás e uma vitória desses times aí... E um detalhe, Jorge, essas equipes que você citou, há 4 rodadas, estavam na zona de rebaixamento, o Goiás já tinha 17 pontos, o outro tinha 6, 7, já estão colados no Goiás. Então, se o Goiás não bater o Operário amanhã, a coisa vai complicar, vai ter... Já foi uma barca embora, e para mim sobra para o Márcio Zanardi se não vencer a equipe do Operário amanhã. Rapaz, Agora vamos então para o jogo do Atlético, que esse está numa situação triste. A areia movediça não larga do Atlético. Não larga, né? Exatamente. O Atlético enfrenta o Vasco da Gama, que com 20 pontos hoje, o Vasco da Gama está numa situação confortável pelo que estava apresentando, e o Atlético não tem outra alternativa a não ser a vitória. Jogo difícil. O Atlético não é favorito para vencer o Vasco da Gama. A coisa está tão ruim para o Atlético que ele vai jogar em casa amanhã às 7 da noite contra o Vasco da Gama. Não é favorito porque o Atlético não é favorito nem em casa, nem fora, nem em lugar nenhum, né? Você não pode colocar um time favorito porque é coração, joga em casa. O Atlético é o vice-lanterna, o Atlético é o 19º colocado. O Vasco da Gama tem 20 pontos, se eu não me acredito, ele é 10º colocado por aí. O Vasco é favorito. 11º. É 11º. Isso não quer dizer que o Atlético já perdeu. O Atlético pode vencer, claro que pode vencer o Vasco da Gama. O futebol é decidido dentro do campo, mas matematicamente, favorito é o Vasco. Até porque, gente, dá uma olhadinha aqui nos números. O Vasco é o 11º com 20 pontos, ou seja, tem quase o dobro do número de pontos do Atlético Goianiense. Mas o Atlético tem 11 pontos, na frente dele está o Grêmio, que é o 18º, Corinthians é o 17º, tem 12. Uma vitória do Atlético aí, se houver um tropeço de Corinthians e Grêmio, que a gente torce para que isso aconteça, o Atlético não sairia da zona de rebaixamento, mas pelo menos entraria na 17ª posição. Você só não citou o Lanterna, né? Lanterna Fluminense com 8. 8 pontos. Você parecia que ficou pode, se o Atlético perder, o Fluminense ganhar... Sim, o Fluminense vai para 11 pontos. Exato. Tem 8 pontos. Se o Fluminense vencer e o Atlético perder... Olha, lembra que eu disse aqui que quando você está até a 15ª, 19ª, 20ª rodada de um campeonato na zona de rebaixamento, você não sai mais. Lembra disso? Antes de eu entrar de férias, eu disse, Jorge, vai até a 19ª rodada, até a 20ª. Quem estiver entre os 4... já pode comprar passagem para a Série B. Você lembra que você falou assim, a 15ª rodada nós vamos ter uma definição bem mais lógica do campeonato. Pois é. E o Atlético roda e não sai, o Fluminense não sai. O Grêmio está deixando, tem time, está deixando, está passando, o Corinthians também. Claro que tem outras. Eu não acredito que o Grêmio vai cair, eu acredito que o Grêmio saia dessa zona de rebaixamento, o próprio Corinthians. O Fluminense, se não reagir agora, já era também. E o Atlético, se não vencer. Vamos deixar uma coisa clara, por exemplo, desses 3 aí, Corinthians, Atlético e Fluminense, todo mundo já tem 16 partidas jogadas. Isso. O Grêmio só jogou 14, então... o Grêmio ainda tem uma gordurinha aí que ele pode, se ele ter bons resultados aí nessas 2 rodadas para chegar a 16, ele pode inclusive dar um salto interessante. O Grêmio venceu o Operário pela Copa do Brasil, venceu por 3-1 e classificou. Isso vai dar um novo ânimo para o time do Grêmio. Para mim o Grêmio, diante dessa classificação, já recuperou. A próxima partida do Grêmio, fugiu a memória agora, eu acredito que o Grêmio vai querer sair e vai vencer seu próximo compromisso. Vamos lá. Amanhã o Grêmio joga contra o São Paulo, lá em São Paulo. Pois é. 8 da noite. Pois é, um jogo difícil, né? Jogo difícil. Não é fácil, não é isso? É. Exatamente, olha, Grêmio e São Paulo. No domingo, o Grêmio joga contra o Vitória na casa do Grêmio. Aí tem que ganhar do Vitória, né? E depois joga contra o Corinthians. Aí é o jogo dos desesperados. Um detalhe aí, o São Paulo só perdeu para o Cuiabá em casa. O São Paulo não perdeu para ninguém jogando no Morumbi. Problemaço para o Grêmio, mas como diz, o Grêmio que resolve esse negócio, porque o nosso problema é Atlético, Goiás e Vila. Atlético, Goiás e Vila. Nós somos bairristas. Hoje, só para o torcedor ficar tranquilo, hoje o Vila tem tudo para subir, o Goiás está difícil
E o Atlético também. Está mais fácil as coisas para o Vila, né? Teoricamente, o Goiás se não venceu o Operário e o Atlético se não venceu o Vasco, já pode comprar bilhete. O Vila Nova tem 2 jogos importantes que, primeiro é esse contra o Santos, depois ele tem outro jogo e depois joga contra o Sport. Sim. Todos os jogos do Vila, teoricamente, todos os jogos é uma decisão. Sim. Porque o Vila quer subir. O Vila, ele só vai subir se vencendo esses jogos. Ah, o Santos não tem que se tiver a oportunidade de bater o Santos, tem que bater, porque depois, você vencendo um Santos, você já joga o próximo jogo de nariz empinado. Você vai bater o Santos, o líder do campeonato, fica as coisas mais, não vou dizer mais fáceis, mas fica mais com vontade de vencer. Eu acredito que o Vila esteja no caminho certo, olha lá. Tá certo, e você também está no caminho certo vindo para cá, participar aqui do nosso programa, e daqui a pouco tem... O Alegre Esporte, às 11 horas, Lucas Nogueira, Hugo Duarte e Adelso Moura aguarda você. Tá certo. Hugo, obrigado pela sua participação. Muito feliz, voltando de férias, voltando a esse programa maravilhoso, e estar do seu lado sempre é uma ótima pedida. Nas próximas férias, nós vamos garantir uma passagem para você para Grécia. Certinho? Estaremos lá de novo. Lá na ilha de Rhodes. Estaremos lá de novo. Todos aqueles pensadores. O Platão, Sócrates, esse pessoal todo lá, o Sansão também, teve todo por mundo. Ali, Dalila, aquele povo, tudo passou junto. por ali. Sim. Pois é, que maravilha. Esse é o nosso Hugo Duarte, né? Comentarista esportivo, sempre participando aqui, fazendo o nosso programa ficar cada vez melhor. Obrigado, Hugo, um abraço para você. Um abraço, até amanhã. Agora, gente, eu quero conversar com você que é pai, você que é mãe. Esse é um alerta que a gente faz. Nós estamos no mês de julho, é mês de férias, não é isso? As crianças ficando em casa praticamente o dia todo, a atenção deve ser redobrada. Sabe por quê? Para evitar acidentes domésticos. A Raquel Moura, que é a nossa repórter, ela fez uma reportagem alertando você sobre esses cuidados que os pais devem ter nas férias dos seus filhos. Mês de julho, férias escolares, criançada em casa. Nesta época, a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes domésticos com os pequenos, como conta a médica coordenadora da UTI pediátrica do UGOL, Tereza Cristina. As crianças estão em casa, mais tempo em casa porque não estão indo na escola, viagens, né? Então o uso de cadeirinhas, de cintos de segurança, a questão do araguaia, de piscinas, então a questão do afogamento, vamos usar aí colete do tamanho adequado para o peso e para a idade da criança, e um outro alerta é usar coletes que não sejam infláveis, porque no afogamento eles podem furar, então a gente saber o que está usando nessas crianças e não piscar os olhos aí, né? Ela também indica quais cuidados devem ser tomados e como agir diante desses acidentes. A gente tem que tirar a criança, tentar fazer o suporte básico de vida, né? Alguém sempre chamar o SAMU, né? O Corpo de Bombeiros, para fazer aquele socorro mais rápido possível, tá? Então a gente tem as manobras de reanimação, caso a criança esteja em parada cardiorrespiratória, e caso não esteja, né? Virar a criança de lado, para se ela tiver, né, deglutido água, broncoaspirado ali, para ela não acontecer o vômito e ela broncoaspirar. E no caso de queimaduras também, quando ocorrer a queimadura, até chegar o socorro, também molhar com água corrente, tá? Porque é importante fazer isso também para a queimadura não continuar queimando ali aquele membro da criança ou até o corpinho, o tronco. Então, tudo isso a gente tem que fazer. Um dos atendimentos realizados pelo UGOL foi o afogamento do Lucas Davi, de 1 ano e 9 meses. O pai dele contou como tudo aconteceu. A gente estava tomando banho de piscina com ele, a piscina fica o tempo todo tampada. No momento que a gente saiu com ele para dentro de casa, poder arrumar ele para a gente poder sair para a rua e para a igreja, no momento que ele esqueceu o brinquedinho dele na piscina, ele foi pegar de volta, a gente já tinha arrumado ele, e aí a gente acredita, a câmera filmou tudo, né? Tem tudo filmado, mas a gente ainda não consegue ver a filmagem dele afogando, né? Nem eu e nem ela. Mas foi um momento rápido, descuido. Foi uma tragédia mesmo. Para a mãe de Lucas, os 4 meses de internação foram desafiadores. A recuperação foi lenta no começo, mas depois foi indo muito bem. Essa questão, eu não tenho do que reclamar dos profissionais do UGOL. E agora, 5 meses após o acidente, o Lucas já se encontra em casa, se recuperando junto à sua família e sendo um exemplo de um verdadeiro milagre para todos nós. Mês de férias, feriado prolongado, os pais não façam de tudo para não passar o que a gente passou, porque
é a pior coisa que um pai ou uma mãe passa na vida, é o que a gente tem passado. E graças a Deus, hoje eu tenho meu filho. Gente, nós estamos encerrando aqui mais um programa Agora Goiás, agradecendo a sua companhia e olha, amanhã tem mais no mesmo horário. Fiquem com Deus e até lá.